Aqui tem a projeção de março, abril, maio, ou seja, praticamente outono e inverno. Final do verão, outono e começo do inverno. Então nós temos o quê? A laninha desenvolvida, bem acentuada, né, de fraca, moderada, talvez até moderada forte em alguns momentos. O Atlântico ajudando aqui na estação chuvosa de parte do Nordeste. E aqui, por enquanto, neutro. Talvez essa parte aqui seja mais em março, isso pode ajudar de repente algum evento de chuva que já está sinalizando no finalzinho de fevereiro, começo de março. Então talvez a gente tenha uma esperança de ter pelo menos uma aguada no milho safrinha, uma aguada no Rio Grande do Sul que dê para ajudar em alguma coisa de pastagem, alguma coisa de lavouras de inverno, alguma coisinha na parte da fruticultura também, principalmente aqui a maçã, que está precisando de água, a variedade Fuji, e mais ainda aqui na Argentina. Vocês vão ver depois na previsão do Cone Sul, que na Argentina vai ter um episódio bom de chuva nessa semana, e isso pode ser a salvação de muita lavoura e dar uma ajuda. Não vai reverter alguma perda de produtividade, mas vai dar um bom auxílio nesse sentido. Vamos torcer para que mantenha. Depois volta a secar. Maio, junho, julho, a primeira metade do inverno, plena laninha, o Atlântico começa a voltar a cair a temperatura, ainda ajuda aqui no Nordeste. Então, na região do Nordeste, nesse primeiro semestre, nas áreas onde é normal ter chuva, a chuva pode ser mais intensa, e aqui no Sul continua com chuva extremamente irregular, Argentina, Uruguai, Mato Grosso do Sul, São Paulo para baixo. Aqui no Centro-Oeste, a estação chuvosa pode começar, a estação seca pode começar um pouco mais cedo. Já começa nesse período a ter a entrada de massas de ar frio com mais intensidade. Aqui no Sul, provavelmente as primeiras geadas, tirando aqui a região nossa que não tem âmbito, aqui para o pessoal ter uma ideia, do dia de abril de 2019 até hoje, só não geou dezembro de 2020. E nos últimos 5 anos, que dá 60 meses, nós só não tivemos geadas, acho que em 5. Então aqui é um país fora do Brasil. É um Brasil dentro do Brasil, como se diz na gíria. É o quê? É uma coisa totalmente fora do padrão brasileiro. Aqui a geada danosa já vai aparecer em março. E em abril já vai ter o risco de geada bem mais intensa. Nas áreas de agricultura, as primeiras geadas podem aparecer nas áreas mais elevadas, de 800 metros para mais, entre final de março e abril, os primeiros 20 dias de abril. Então muita gente arriscou a plantar milho para forragem, alguma coisinha de feijão segunda época, alguma coisa de soja segunda época entre o noroeste do Rio Grande do Sul, oeste de Santa Catarina, talvez alguma coisa no Planalto Norte catarinense, acredito que não. Partes do Paraná também arriscaram nessa parte, já começa a ter algum risco, não só em relação à geada, mas também as madrugadas mais frias. Isso pode favorecer a doença. Começa a aparecer os nevoeiros também. E aí quando chegar da segunda metade de abril à primeira metade de maio, já começa a ter um risco de geada em boa parte do Rio Grande, boa parte de Santa Catarina e uma parte sul e oeste do Paraná, já começa a ter risco de geada com potencial de danos. Não aquela geadinha fraca, geada com potencial de danos. E talvez no extremo sul do Mato Grosso do Sul. E do final de maio para frente, aí já começa a ter risco de geada no Paraguai, norte da Argentina, Mato Grosso do Sul, região sul do Brasil até o litoral, a região ali do centro-sul e oeste de São Paulo, e daí para frente já começa a ter o risco da geada que pode trazer danos para o pessoal da banana, aqui no sul e no Vale do Ribeira, ali na região do Mato Grosso do Sul, na área do milho safrinha, mesmo na parte norte do estado, algum risco de geada assim com algum potencial de danos para o pessoal do algodão e alguma coisinha ali no sul do Mato Grosso, região de Primavera do Leste e áreas próximas, centro-sul de Goiás, Triângulo Mineiro, área do café, serras do Rio, Espírito Santo e estado de São Paulo, boa parte. Então, vamos dizer assim, do dia 15 e 20 de maio ao dia 15 e 20 de junho para frente, aí já é o risco de geada geral mais forte que o habitual. Quando chega aqui no período de agosto, setembro, outubro, ou seja, final do inverno, plena primavera, continuamos com laninha bem desenvolvida e aqui, ó, que eu sempre venho tocando no assunto, essa região aqui mais fria do que quente, por enquanto aqui neutro no Nordeste. Então nessa situação aqui está sinalizando que boa parte desse ano, de 2022, vai ser um período assim bastante complicado em relação ao quê? A manter longos períodos de chuva extremamente irregular e alguns períodos de chuva forte e curtos.
Eu torço, nenhum modelo está dizendo isso, mas eu torço que entre maio e setembro, entre, vamos dizer assim, meados de maio a meados de julho ou começo de agosto, dentro desse período, não o período, dentro desse período, a gente possa ter uma semana, 2 semanas, 3 semanas com uma chuva consistente aqui no sul, para que a gente possa ter o mínimo de reserva possível na entrada da primavera para o plantio da safra 22. Não está indicando, há risco de que a gente seguir com esse problema de estiagem direto. Então é um ano que complica o milho safrinha, já está complicando. Tem áreas que o pessoal plantou que o milho está desse tamanho já pedindo água. Então o pessoal vai ter que ter bastante atenção e torcer um pouco para quem não tem irrigação por São Pedro. Então o milho safrinha já tem problema com a chuva irregular e com o risco maior de geada. O milho, a safra normal de verão, todas as culturas terão problemas na fase inicial com irregularidade de chuva, a capacidade de campo reduzida, ou seja, a umidade não vai estar no ponto ideal, risco de geada tardia. Aqui no sul, nas principais áreas de produção, o risco de geada vai até setembro, outubro. Quanto mais alta a região, mais intensa a probabilidade e a intensidade, e nas áreas mais baixas, mais até final de agosto, início de setembro. Os cereais de inverno, de maneira geral, plantou cedo, plantou no meio, plantou tarde, vai correr risco. A única maneira seria o quê? Tentar, dentro do possível, escalonar, para que quando vier uma geada, ou um período de seca, ou um período de chuva, não esteja naquele momento crítico da lavoura. Por exemplo, se vier um período de chuva um pouquinho mais frequente e intenso, com trigo vegetando, não tem tanto problema. Mas imagina se pegar o trigo na hora da colheita, ou se dá uma geada forte quando ele está vegetando, é até benéfico. Daqui a pouco pega uma geada no enchimento de grão ou na floração. Então, a única maneira seria o quê? Fazer o escalonamento dentro do que for possível na propriedade. E a safra de verão, se for plantar cedo, que seja nos topos, começando pelos topos e indo para a baixada por último, porque senão vai ter problema com alguma geada louca lá na frente. A fruticultura, o mesmo problema, tentar fazer com que a planta entre o mais tarde possível em dormência. Tudo sinaliza que a dormência esse ano, em termos de horas de frio, unidades de frio, vai ser boa. Está sinalizando um belo do inverno nesse sentido. Pode não ser frio constante, que a nossa região não tem, mas nós poderemos ter, de repente, períodos de 1 semana, 2 semanas, 3 semanas, em que o frio é bem constante. Daqui a pouco para, dá um calorão por um período curto. Se esse calorão, que provavelmente deve ter, coincidir de ideia entre a segunda quinzena de julho ou a primeira de agosto, aí é ruim, porque o acumulado de frio vai estar bom, a planta de caroço vai responder na hora. Aí a pessoa tem que ter um sistema de combate à geada, de alguma forma ou seguro, porque provavelmente em agosto e setembro vai ter problema para essa parte de fruta. Assim como as variedades mais precoces de uva, de pera, de maçã, até mesmo de mirtilo, seja o que for. E aqui, setembro, outubro, novembro, seja primavera, começo do verão, nós continuamos com a laninha atuando e o Atlântico continua frio. Então é uma situação que realmente preocupa bastante esse ano.